Pois então, pessoal, hoje a gente vamos para o segundo módulo desse curso, que é o curso Refletindo a Educação Especial e a Inclusão aqui no âmbito da nossa cidade, aqui em Gurupi mesmo. Porém, eu vou falar mais hoje, mais aberta possível, de uma forma que abrange não só aqui em Gurupi, mas que abrange toda a nossa sociedade em geral, as conquistas, um pouco das histórias. E vamos começar falando da educação inclusiva, que é a proposta mesmo. O que é essa educação inclusiva? O que seria? Educação inclusiva seria a participação de todos, um direito igual de participação na educação, onde que aquela pessoa mais excluída venha participar, venha integrar e fazer parte daquele grupo social da sala de aula. Ou seja, as pessoas com necessidades especiais, uma criança mais obesa um pouquinho, que as outras crianças venham excluir ela de participar por causa do seu tipo. Então é isso que é ser educação inclusiva, participar, integrar todos, não só a educação especial. Eu estou enfatizando mais na educação especial, porém a inclusão ela vai além da educação especial, porque a educação especial é uma modalidade. A inclusão é como se fosse um gênero e a educação especial ela se enquadra dentro desse gênero maior. Eu estou fazendo assim um mix, não vai dar para abordar todo o tema, não vai se esgotar só nesse curso, mas vocês vão ter uma ideia e poder correr e buscar mais informações para acrescentar. Isso aí é uma coisa muito importante, não só para o dia a dia, mas como para toda uma vida. A transformação de uma sociedade inclusiva ela é muito importante. Conta com a participação de todos nesse processo. Não é só da sala, do professor, não é só da parte das crianças, mas vem a partir da família, tem que vir a partir do Estado em si, do município, do prefeito e dos vereadores. A gente devemos perceber o sujeito e suas singularidades no contexto total. Vamos buscar atender às necessidades em sala de aula e nas nossas residências, nas nossas casas. Isso é muito importante nesse processo de construção da inclusão. Vou fazer uma pergunta, será que a escola sempre teve uma proposta de inclusão? Pensem comigo, será se a escola sempre teve uma proposta de inclusão? Nós sabemos que até pouco tempo, até as mulheres eram excluídas desse processo de participação, tanto na vida política, como só era vista apenas como uma pessoa do lar. Aí pensem comigo, se as mulheres sofressem preconceito, imaginem as pessoas com necessidades especiais. Já que até hoje as mulheres estão ganhando espaço, que também elas fazem parte da inclusão, por isso que eu falo que o tema inclusão ele é mais amplo, não abrange só crianças especiais. Então, eu estou tocando nesse assunto das mulheres para a gente pensarmos o seguinte: se para as mulheres tinha essa dificuldade, vamos imaginar para as mulheres com deficiências, para as crianças com necessidades especiais. Então, o tema inclusão ele é muito importante. E vamos levando esses princípios para dentro da escola, o ensino especial, a inclusão das pessoas com necessidades especiais, que é, tipo assim, antigamente ele era um sistema separado, não era bem uma inclusão, ele era uma integração, tinha uma sala separada, tinha escolas separadas das crianças com necessidades especiais, separadas das crianças ditas normais, que são as outras dentro desse padrão social que a sociedade nos impõe. Fora do ensino regular. Hoje já é diferente, dá bem, né? Já tem essa inclusão dentro da sala regular, inclusive garantida por lei. Fazendo assim vamos fazer um uso de uma concepção do autor da pedagogia, Vygotsky. Ele entendia o seguinte, que a participação inclusiva dos alunos facilita o aprendizado para todos.
Esse entendimento está baseado no conceito da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. A zona proximal, a zona de desenvolvimento proximal desse autor, o que ele falava? Ele falava o seguinte: existe uma criança, ela já tem um determinado conhecimento, mas ela tem um potencial a chegar maior do que ela já sabe. Porém, para que essa criança com esse certo conhecimento atinja o seu objetivo, a sua potência máxima de conhecimento, tem que ter um mediador aqui no meio, fazendo esse processo de mediação do que ela já sabe, com o seu potencial máximo a ser atingido. Então, a inclusão é importante na sala regular. E, além da inclusão, temos que ter profissionais qualificados para fazer essa mediação do conhecimento da criança com necessidades especiais, aqui fazendo a mediação, não só das crianças com necessidades especiais, mas como todas as crianças precisam dessa mediação, que é o professor. É muito importante. A inclusão é atender aos estudantes portadores de necessidades especiais na vizinhança da sua residência. É igual eu estou falando. Aqui eu vou sempre bater na tecla das crianças especiais, no conceito de inclusão. Mas lembramos que inclusão é um todo, não só se inclui dentro da inclusão as crianças com necessidades especiais. Eu vou sempre estar enfatizando, porque o trabalho é mais voltado à inclusão e em especial as crianças com necessidades especiais. Vou estar acompanhando aqui o chat, que alguém tiver alguma dúvida e se tiver alguma coisa a perguntar, pode escrever aqui que eu vou estar acompanhando. A inclusão ela propicia a ampliação do acesso a esses alunos às classes comuns. Propicia também aos professores da classe comum suporte técnico. Pois então, percebe-se que as crianças podem aprender juntas também. Embora tendo objetivo de processo diferente, uma sabe mais, a outra sabe menos, elas podem aprender, trocar experiências de convivência. Porque isso aí é imprescindível à socialização das pessoas. Essa segregação de um fica no local, o outro no outro, esse afastamento não é bom para a gente. O ser humano ele é um ser social, ele precisa de socializar. Nós vivemos em grupos. Então isso é importante para a gente, não para crescimento pessoal, mas como profissional, familiar. É importante essa relação da gente com outros. É uma aprendizagem, troca de culturas. Nós trocamos ali processo de aprendizagem, eu conheço a sua cultura, você conhece a minha. Isso é importante para a gente. A inclusão ela propicia também um atendimento integrado a todos, professor de classe comum com as outras crianças. A inclusão ela não é só levar a criança à classe comum sem o acompanhamento do professor especializado. Não podemos ignorar as necessidades específicas daquela criança, também isso é um ponto importante a ser lembrado aqui. Não podemos ignorar as suas necessidades específicas, porque todas as crianças, não só as com necessidades especiais, elas têm suas necessidades específicas. Nós temos que ver o contexto social daquela criança, da onde que ela vem, qual que é o seu contexto social, a sua realidade. Trocar informações com seus familiares, saber de que ela gosta, saber o que ela gosta de fazer, o que te acalma, saber qual é a deficiência que ela tem, entendê-la e se pôr no lugar dela como pessoa também, né? Não só como objeto de estudo, mas para tentar ter empatia, a palavra correta, empatia, se pôr no lugar dela. Tentar ver as coisas como ela. Para a gente ajudar um próximo, a gente tem que tentar se ver no lugar dele, ver como ele, para a gente poder fazer um trabalho legal, uma mediação legal, para mediar isso. Também a gente temos que extinguir o atendimento
de educação especial antes do tempo. Não podemos esperar que os professores da classe regular ensinem tudo e foquem sua atenção só à criança especial. Porque a classe, ela não vai ter como assim... o certo, o correto ali é ter um profissional especializado ali para dar um apoio, um suporte nesse tipo de atendimento, que é um atendimento diferenciado. Vamos fazer agora uma breve assim, contexto histórico, tipo uma linha do tempo. Vou falar um pouco no formato linha do tempo sobre uma breve história da inclusão. Então, pessoal, vamos continuar agora com o slide. Vamos continuar o curso aí refletindo a educação especial e a inclusão em Gurupi nesse segundo módulo. Pessoal, aqui tem uma figura que representa o que era antes e o que já foi e o que hoje significa. Então, vocês podem ver aqui ó, a primeira figura do lado esquerdo, aqui em cima, as pessoas com deficiência, eles ficavam fora do círculo. Esse círculo representa a sociedade, uma sociedade, né, um tipo, um padrão, e que as pessoas com deficiências ficavam fora dessa participação, ficavam fora mesmo. Então aqui, nessa época, era considerado que era a exclusão. Então a exclusão não é um tipo legal. Aí do segundo quadrinho, no segundo quadrinho do lado direito em cima, desse lado aqui, vocês já podem ver que já começou a ter aquele reconhecimento, mas ainda continua no mesmo sentido de exclusão. Aqui já foram criados escolas, centros de educação especiais, mas totalmente separados da sociedade dita padrão, da sociedade do tipo visto ideal, né? Aqui do lado direito ficavam as pessoas separadas com deficiência, e do lado esquerdo as pessoas ditas normais. Então aqui é um tipo de segregação. Elas não eram totalmente excluídas, mas também não eram totalmente inclusas. Também não é um tipo muito legal. Já aqui embaixo, as pessoas com deficiências começaram a ser mais integradas, já saiu daquele círculo de fora das instituições, uma instituição separada, já começou a fazer parte das mesmas instituições. Entretanto, como vocês podem ver, é um círculo menor dentro de uma estrutura maior. Como se fosse assim, por exemplo, tem uma escola, né? É mais ou menos o AIE mesmo. Não tem aquela participação 100% só na sala regular. Mas hoje, além do AIE, a criança ela participa na sala regular. Ela estuda normalmente. O AIE é uma algo a mais. Mas aqui nessa época, elas ainda não participavam da sala regular. Elas tinham uma sala própria. Então ficava como se fosse uma coisa separada. Estava dentro da escola, porém separado. Não participava, não se misturava com as outras crianças. Não tinha aquela socialização plena, né? Então era algo vago. Mas aí já, como vocês podem ver, foi um processo, né? Gradual. Conseguindo, é como todos os excluídos. Você tem um processo que vai seguindo de lutas, uma história, até chegar o desejado. Então aqui a integração, já estamos passando dessa fase. Ainda acontece tipo de integração, exclusão? Com certeza. Nada é 100%, mas já tem lei que ampara, tem bastante norma, já tem muitas pessoas com consciência
E o objetivo desse curso também, um dos objetivos é esse, né? É fazer as pessoas refletir um pouco mais sobre a sociedade e sobre os nossos próprios atos. O que a gente está fazendo para melhorar a nossa sociedade? Cada qual tem como contribuir um pouco nesse processo. Todo mundo é importante nesse processo. Isso é uma luta para que a gente venha buscar uma sociedade mais igualitária, mais justa. Podem ver que já tem aqui as pessoas todas juntas, todas já misturadas, tudo num espaço só. Isso aqui é o que seria a inclusão mesmo. Não tem diferença de espaço, não tem diferença de cor, de sexo, de deficiência. E se a gente for parar para analisar, todos nós temos algum tipo de deficiência. Um problema de audição, alguma coisa na visão, ou algum dedo deformado, alguma coisa. Se você for reparar, todos nós não somos 100%. Um negócio que a sociedade impõe algum estereotipo, né? Alguns são mais visíveis e outros têm alguma deficiência num grau maior. Mas todos nós temos alguma coisa, algum tipo de defeitinho, alguma coisa. Eu mesmo tenho uma visão, uma baixa visão, mas bem leve no meu olho do lado esquerdo. Então isso já é um tipo de deficiência. Eu não enxergo 100%. Mas eu não tenho laudo e também se a gente não enquadra no padrão que eles enquadrou como pessoa com deficiência. Não entra nos requisitos. Vamos seguir para frente. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a LDB, que é uma lei importante da educação. Lá em seu artigo 58, mais especificamente da LDB, lá classifica a educação especial como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, na escola privada eles não têm assim a obrigatoriedade a lei não impõe isso para o privado. A lei impôs isso, uma obrigatoriedade para o público. Mas, contudo, as escolas privadas, se eles receberem as crianças com necessidades especiais, eles devem receber, eles não podem recusar. E eles não vão poder cobrar adicionais para adaptação, para fazer algum tipo de material e conteúdo. E você pode observar aqui, dando a devida referência aos alunos com necessidades especiais, que até então não tinham apoio do sistema de ensino para o atendimento escolar. Além disso, trouxe a educação especializada para eles, né? Um atendimento diferente. Vamos seguindo. Além dessa lei aí, dessa norma da LDB, existe uma outra lei, a Lei 13.146 de 2015, e ela tem como base a Convenção da ONU, né? Que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Não era obrigado ao país aderir a essa Convenção da ONU, porém aderiu. Depois que aderiu, foi criada essa lei, ela é conhecida como o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é essa lei aqui. Essa lei 13.146 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou ler aqui o primeiro artigo. O primeiro artigo diz o seguinte: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência destinada a assegurar e a prover em condições de igualdade o exercício dos direitos das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Tá entendendo aí, pessoal? Então, essa lei foi criada com base na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que era um protocolo facultativo. Foi ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de junho de 2008.
Ela tem vários artigos, é uma lei muito importante assim, para a gente conhecer. Hoje, a gente devemos conhecer essa lei não só para ter esse conhecimento, mas se você for fazer algum cursinho, algum concurso público, hoje é o que cai bastante. Não existe um concurso hoje na área da educação que não caia o instituto das pessoas com necessidades especiais, com deficiência. Também, além disso, os concursos dos tribunais em gerais, hoje do nosso estado, dos outros estados do Brasil, é obrigatório cair questões sobre as pessoas com deficiência. Então é muito importante. Aqui traz o conceito, fala o que é, o que é deficiência. A avaliação de deficiência aqui neste estatuto, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional. Então não é só uma pessoa que vai falar, são uma equipe multiprofissional que vai fazer uma análise, segundo essa lei. Que traz todo o conceito, é muito bom você ler ela, ter uma noção, saber o direito das pessoas com deficiência, respeitar e se aprofundar um pouco mais. Vou subir aqui de novo para vocês verem o número. Essa lei você pode encontrar no portal da Câmara dos Deputados, no site aí do Senado e em todo lugar, na Câmara do seu município tem também. Se você for até nesses locais, vocês vão encontrar. Vamos voltar lá no slide. Aqui no slide da continuidade. É isso aí, a lei número 13.146 de 2015. De que contexto estamos falando? Uma reflexãozinha. O Brasil é um país de grande dimensão. Então você pode olhar no mapa, ele é bastante grande. Ele tem uma extensão de 9.372. Ele é bastante grande e ocupa o 5º lugar em extensão territorial, sendo superado respectivamente pela Rússia, pelo Canadá e pela China. É bastante grande o Brasil. Como está a educação no Brasil? O que dizem as leis e educação inclusiva? Segundo dados do IBGE, 45.606.000 brasileiros, 23% da população total tem algum tipo de deficiência, ou visual, ou auditiva, motora, ou mental, ou intelectual. 25 milhões são mulheres, 19 são homens, 38 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e em áreas rurais. São vários os tipos de deficiência. Aqui tem um gráfico do percentual, faixa etária de idade. O que é a inclusão? E como foi a sua evolução política? A evolução política entre 2007 e 2013 resultou na matrícula desses estudantes em escolas regulares, que subiram de 306 mil para 648 mil, um aumento significativo de 112%. Em 2013, 76% desses estudantes matriculados na educação básica estavam estudando em salas comuns, sinalizando um rompimento com o histórico de exclusão. Então, assim, galera, como foi dito, esse pedacinho aqui é o que eu já falei antes. Foi rompendo a exclusão e foi chegando mais à inclusão. Mais do que a metade, 76% dos alunos já estavam nas salas regulares, junto com os outros alunos. Em 1998, cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na educação básica, sendo apenas 13% em classes comuns. Olha, você pode olhar aqui, ó. Em 2013, 76% já participava dessa socialização, dessa inclusão dentro das salas regulares. E em 98, bem atrás, era apenas 13%.
que participava das classes comuns. Eles tinham aquela classe lá na escola, mas não era aquela junto com outras crianças, tinha umas classes só deles, que era a segregação, né? Lá do início. Passando um carro de som aqui bem barulhento, né? Porque hoje é sábado e vamos seguir. Em 2014 eram quase 900 mil matrículas, ou seja, foi aumentando, né? De 600 mil já pulou para 900 mil, e 79% das crianças nas salas regulares, nas salas comuns. Se considerarmos somente as escolas públicas, o percentual de inclusão subiu para 93% das salas regulares, as crianças estudando juntas. É importante a socialização. A gente pode verificar hoje, né, nesse período que a gente vivemos assim, de pandemia, essa quarentena, a gente fica em casa, nós sentimos uma necessidade de socializar com a nossa família, com nossos parentes e com os amigos, inclusive da escola. Eu tenho duas moças, duas filhas, e eu noto isso nelas. Sente uma grande falta dos seus colegas, daquele convívio em grupo, aquele convívio. Isso é do ser humano. Nós precisamos nos socializar para chegar ao nosso potencial máximo, para a gente aprender, inclusive tem a BNCC, né, a atual BNCC, que fala que a criança, desde a educação infantil, tem que aprender a conviver. Isso é do ser humano, isso é muito bom. Além disso, os dados do censo escolar revelam que houve um crescimento expressivo nas matrículas de pessoas com deficiência na educação básica regular. No ano de 2014, eram 698 mil alunos especiais matriculados em classes comuns. Além do mais, os dados do Ministério da Educação revelam que também houve um aumento de 198% do número de professores com formação em educação especial. E isso vem crescendo, gente. Isso é uma tendência. As crianças estão aí, elas são crianças que precisam de um atendimento diferenciado. E quem se especializar, quem se formar, inclusive eu tenho especialização na área de educação especial, isso é importante não só para as crianças, mas para a sociedade. Sinal que estão assim, tendo uma consciência, valorizando, que isso aí é um valor. Quando você escolhe alguma coisa, você está dando valor àquilo, sabe que vai precisar, sabe que vai ser útil. Então é isso aí. Estamos dando alguns passos positivos, né, nesses tempos. Em 2003, eram 3.691 docentes com esse tipo de especialização. Em 2014, esse número chegou a 97 mil. Hoje nós estamos em 2020. Acredito que esteja bem maior. Não estou bem informado. Esses dados eles estão pouco desatualizados. Mas eu acredito que no ano que vem vai ter o censo do IBGE. Se não for adiado de novo, né, que já vem sendo adiado. E vamos ter esses dados aí atualizados. Aí vai ter como a gente ter mais uma noção da quantidade que aumentou. O processo de elaboração da convenção, eu vou falar aqui bem resumido. Foi realizada a primeira sessão de trabalhos do Comitê da ONU para elaborar a Convenção Internacional, 2002, agosto de 2002. As outras reuniões foram em 2003, 2004, 2005 e 2006. O processo da convenção, que foi aquela convenção muito importante para a criação do Instituto das Pessoas com Deficiência, né? Vamos passar aqui. Segundo dados da ONU, até em 2016, 161 países assinaram a convenção, aderindo, né? Igual o Brasil aderiu para criar uma lei, eles lá aderiram e devem criar a lei deles. 156 ratificaram.
Então eles aderiram, ratificar é quando você assina efetivamente e fica tudo registrado de acordo com as normas. Aí tem uma linha do tempo sobre a lei, o processo da ONU, né, para chegar, e a trajetória da convenção, das normas, da lei brasileira de inclusão. Então vocês, qualquer coisa, vocês pausam e dão uma lida aí. Eu vou seguir para frente. Aí fala o passo a passo, os capítulos que existem lá nas normas, as seções, os títulos. O capítulo 1 fala sobre as disposições gerais, o 2 da igualdade e da não discriminação das pessoas com deficiência, uma seção única do atendimento prioritário, porque dependendo eles têm atendimento prioritário, o título 2 dos direitos fundamentais, o 1 do direito à vida, capítulo 2, direito à habitação, à reabilitação, habilitação, capítulo 3, direito à saúde, o capítulo 4 fala do direito à educação, que é a nossa área, o capítulo 5 do direito à moradia, do direito ao trabalho. Então segue nessa linha aí dos direitos sociais, né, que são direitos de segunda geração. Aí tem o capítulo 7 do direito à assistência social, direito à previdência social, direito a transporte, mobilidade, direito ao acesso à informação e à comunicação, da tecnologia assistiva, do direito à participação da vida, do acesso à justiça, do reconhecimento igual perante a lei, dos crimes e das infrações administrativas contra essas pessoas. É isso aí, galera. Então aquela lei lá fala sobre tudo isso, baseado na convenção. E o Brasil ele tem avançado, né, nesse sentido também, seguindo a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, criando sua própria lei. Ao lança planos, existem vários planos aí, não só no Brasil, mas como nos estados. Na nossa cidade, Gurupi, com certeza, tem políticas públicas voltadas a esse público. Vamos seguindo aqui nosso slide. Vamos para o tópico aí, viver sem limites. Eixo acessibilidade. Essas pessoas, eles têm direito de casar, têm direito de ter filhos. Eles são pessoas que eles têm ali uma mobilidade reduzida, porém eles têm os direitos de cidadão, de viver, de se misturar na sociedade, trabalhar, ter uma vida digna de cidadão. Tem direito de votar. As tecnologias hoje tem que se adaptar a elas, tem que ter as chamadas tecnologias assistivas. Essas pessoas têm alguns créditos diferenciados. Atenção à saúde. Eles devem ter também atenção à saúde. As normas trazem vários planos. Eles têm que ter atenção à saúde, transporte acessível. Tem vagas para eles em ônibus acessíveis. E é isso aí, pessoal. E na escola não é diferente. Eles têm que ter um acesso. Na escola deve ser adaptada a eles, não eles adaptar a escola. A escola tem que se adaptar à criança. Eu já ouvi pessoas falando que as crianças têm que se adaptar ao local, ao ambiente. Mas isso é uma inverdade, porque a legislação fala que o espaço tem que se adaptar, no mínimo, uma adaptação razoável, para facilitar seu convívio e eles conseguirem ter uma efetivação dos seus direitos. Então o espaço tem que se adaptar a eles. Fazer rampa para cadeirantes, ter banheiros apropriados, banheiros próprios com corrimão para segurar, dependendo. Se a criança tiver deficiência auditiva, deve ter um professor ali de Libras, um profissional de Libras para acompanhar. E é isso aí. De forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidade de aprendizagem.
No artigo 28, fala assim, ó, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1º, o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2º, o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras que promovam a inclusão plena. No capítulo 5, fala sobre a adoção das medidas individualizadas e coletivas em ambientes que aumentam o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Tais adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento das pessoas de forma cultural, linguística, vocacionais e profissionais. É isso aí, pessoal. Estamos satisfeitos? Certamente não. Porque o assunto ele é amplo, temos que saber que houve progressos, mas vemos ainda a necessidade de enfrentar algumas questões fundamentais. Ainda existem barreiras atitudinais, isso aí não parte da legislação. As barreiras atitudinais, elas vêm das pessoas. São os preconceitos, né? Então existem preconceitos ainda. Ainda existem resistências. Não só das pessoas, mas como de alguns governos, alguns tipos de políticas que ainda deixam a desejar. E, dependendo do caso, o próprio contexto social, porque tem município que é pobre, tem os municípios que têm muita verba, já existem outros municípios que têm pouca verba. Aí tem assim, por exemplo, tem escola que ainda não tem, não foi adaptado algumas coisas, mas pode ser por uma falta de uma verba. Também a gente tem que observar o contexto social. Não podemos acusar ninguém pela falta. O que a gente nota pode talvez assim deixar uma certa dúvida se é por falta de verbas ou se é omissões, né? As omissões que entram aí nas imprudências, né? Então muitas resistências ainda existem, como políticas públicas, custos sociais, o preconceito das pessoas. As formações pedagógicas é muito importante, as formações continuadas para professores, para estudantes que estão querendo entrar nesse ramo. Inclusive eu estou tentando entrar, não é muito fácil você sair ali da teoria, passar para a prática, não é muito fácil. Eu já senti isso na pele e venho assim esforçando, estudando. A gente tem que buscar o conhecimento, não só o que a gente já sabe, mas trocar experiências com profissionais de outras áreas, conversar e interagir com outras pessoas para você aumentar o nível do seu conhecimento. Isso é muito importante. O conhecimento ele nunca é demais. Quanto mais a gente adquirir, a gente é como se fosse uma caixinha e vai guardando conhecimento. Vai guardando, adquirindo experiências, você vai ali adquirindo conhecimento, melhorando suas habilidades. E a gente tem que ter atitude também, né? Ter atitude de correr atrás, buscar, ter interesse. Cuidado, ó. Você tem duas figuras. Você vê, são 3 crianças, uma do lado esquerdo, né, num quadrado, e 3 crianças do lado direito, as mesmas. O que a gente podemos ver, ó? São 3 caixas do mesmo tamanho do lado esquerdo e as 3 crianças estão em cima. Porém, tem um miudinho, tem um bem pequenininho lá do lado direito, que ele não está enxergando, ele está vendo apenas a tábua na cara. Isso aí seria uma igualdade, as caixas são iguais, porém, aquele menor não está conseguindo ver o que os outros estão enxergando. Então essa igualdade aí não é legal. O legal é a equidade, que está ali, então o nome justiça em cima, mas o nome correto seria equidade. O que é a equidade? É os direitos iguais dos desiguais. Então por que ter uma adaptação para aquela criança ali? Para ele ter um pouco
de igualdade. Vamos se dizer assim, que ele tem um pouco de realmente igualdade. Ele vai conseguir ver. Tu tá vendo que no segundo quadrado, as cabeças deles estão alinhadas, iguais. Então isso aí que seria um pouco de igualdade. Mas o nome ali não é igualdade, distribuir iguais. O nome correto é equidade. Direitos iguais dos desiguais. Então a pessoa com necessidade especial, ela precisa de uma atenção diferenciada. Ela precisa de ter uma adaptação razoável, se não puder construir para ela própria, no mínimo uma adaptação razoável. E o que vocês veem nessa tela são crianças, independente se tem alguma deficiência ou não, são todos seres humanos. Todos faz parte da nossa sociedade. São todos aí, faz parte de culturas, independentemente da sua cultura, independente da sua cor. São todos seres humanos. A raça é uma só raça. Nós não temos várias raças. A própria lei já é um pouco preconceituosa quando ela fala raça. A raça é uma só, é a raça humana. Então, são todos aí crianças. Organização. Inclusão, gente. Inclusão, há progressos cognitivos, sociais, autonomia, fazer parte da turma, aceitar a diferença dos outros, fazer lição diferente, pais e professores e adaptações. Um conceito de inclusão bem legal. Fixem isso na cabeça de vocês. É muito importante. E a raça é uma só, humana. E também eu quero que vocês fiquem lembrando desse conceito de equidade. A equidade ela é muito importante nesse processo. São várias formas de classificação que vem na legislação e eu vou falar algumas delas. Tem assim, a deficiência mental, existe deficiência visual, existe a deficiência também auditiva e também existe uma deficiência intelectual que ela é muito assim, não sei como se pode bem se falar aqui, ela é a superdotação. Então tem pessoas que elas superdotadas, têm uma inteligência que vai além das outras crianças. Elas também são consideradas com necessidades especiais pelas normas, pela LDB e pela Constituição também. Também existem as deficiências físicas e as deficiências múltiplas. Essas são alguns tipos de deficiência. A deficiência mental é a designação que caracteriza o problema que ocorre no cérebro. São todas as pessoas que têm QI abaixo de 70 e cujos sintomas tenham aparecido antes dos 18 anos de idade. Considere-se que tem deficiência mental. A deficiência visual. Deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar. O que determina os dois grupos de deficiência é a cegueira e a baixa visão. Deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição, causada por má formação, lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. A deficiência auditiva moderada é a incapacidade de ouvir sons ou intensidade menor do que 50 decibéis e costuma ser compensada com a ajuda de aparelhos e acompanhamento terapêutico. Em graus mais avançados, como na perda auditiva severa, os aparelhos e órteses ajudam a parcialmente ouvir um pouco, ajudam a ouvir mais ou menos, colaboram para um pouco da melhora.
Deficiência física. Deficiência física são complicações que levam à limitação da modalidade e da coordenação geral, podendo também afetar a fala, em diferentes graus. As causas são variadas, desde lesões neurológicas e neuromusculares até as malformações congênitas ou paralisia do cérebro. Os principais tipos de deficiência física são paralisia, tetraplegias e hemiplegia. A deficiência múltipla. Deficiência múltipla é a ocorrência de duas ou mais deficiências simultaneamente. Então assim, a pessoa tem uma deficiência, ela tem cegueira e também é surda. Isso é considerado deficiência múltipla, tem mais de uma. É só um exemplo aqui. A superdotação é aquela deficiência que a criança sabe muito. É a superdotada. Os portadores de altas habilidades, como também podem ser chamados ou superdotados, são curiosos, criativos e aprendem tarefas com facilidade. Esses dias eu estava assistindo um canal no YouTube e tem uma criança, que eu não me recordo o nome agora, ele sabe falar 6 idiomas. Então aquela criança ela tem um grau ali de superdotação. É o autismo. O autista é quando a pessoa ele não gosta muito de barulho, ele tem hipersensibilidade de barulho, ele se gosta de conviver mais só. Então o autismo ele tem uma lei própria que fala só do autismo. E eu acredito que em outro vídeo eu posso tentar aprofundar, fazer uma aula toda sobre o autismo, porque o autismo ele está muito em questões técnicos políticos, já tem bastante política pública voltada para os autismos, e tem vários cargos próprios para atuar, vários profissionais que atuam próprio com esse tipo de público, com os autistas, e é isso aí. Vamos seguir aí então para frente, vamos falar um pouco das características do superdotado. Ele dorme pouco, o superdotado ele dorme pouco, aprende a ler num curto espaço de tempo, com muito mais facilidade que os outros. Ele é crítico, diz sua primeira frase muito rapidamente quando criança, e uma das características dele são essas aí. A família e a educação. Vamos falar um pouco agora sobre a família e a educação inclusiva. Cabe à família destacar para as pessoas portadoras com deficiência e para o seu círculo o convívio, o que ela pode fazer. Ver a pessoa assim, de uma forma integral, digna, com as qualidades e com os seus defeitos, como de todas as outras pessoas. As pessoas com deficiência têm características próprias. Ele é um indivíduo, ele merece ser respeitado como qualquer outra pessoa. E a família tem que ficar trabalhando nisso, de uma forma assim, explicando para a pessoa, quando ela já entende, quando já não é mais criança, explicar para ela. A família também deve valorizar as suas realizações. Então por hoje eu quero agradecer e falar que muito obrigado pela sua atenção. Mas agora nós vamos seguir no próximo módulo, nós vamos passar esse aqui é o segundo módulo, e eu encontro vocês no próximo módulo. Obrigado e tenham um bom dia. De ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é
jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. todo mundo tem que Ser diferente é normal. Ser diferente